Então, bom dia mais uma vez aos amigos do YouTube. A Lauren está chegando. Então, hoje a gente vai começar dando uma olhada no exercício de cifragem e logo depois a gente vai entender aquele acorde construído sobre o sétimo grau da escala maior. Como é que a gente entende ele? Tá? Bem-vinda de novo, Maureen. Quanto tempo? É, né? Alguns segundos. Ah, eu peguei o errado aqui. Não, peguei o certo. Foi essa folhinha que vocês receberam, certo? Isso aí. Então, gente, eu quero explicar para vocês como fazer esse exercício. Ele é um exercício de fixação, né? Que vocês podem, então, estar praticando para sedimentar isso que a gente tem visto aqui nas últimas semanas. Tá? Então, a questão nesse exercício é como que eu olho, né? Eu olho uma partitura, como é que eu consigo olhar para aquela partitura e inferir a harmonia dela? Ou, traduzindo, como é que eu olho aquelas notas que às vezes estão dispersas? Porque, professor Arthur, lá na aula a gente aprendeu aqueles acordes tudo bonitinho em terça empilhada, né? Linha, linha, linha. Ou espaço, espaço, espaço. E agora tu vem com essas coisas cavernosas aí, tudo separado, né? Ou lá na música, vida real, não aparece assim. Não, não aparece mesmo. Pode até aparecer que nem lá na Mary, né? Na Little Playmates, aí é mais fácil da gente identificar. Mas na maioria das vezes, né, em função da necessidade de fazer aberturas diferentes de acordes, né, a gente não vai utilizar os acordes empilhadinhos como terças, especialmente se a gente estiver no registro grave. Se vocês lembrarem da primeira aula que a gente fez de harmonia, eu mostrei para vocês uma coisa, e aí cuidado com os conceitos, porque os nomes são parecidos. Eu mostrei uma coisa chamada série harmônica, que não tem a ver com o campo harmônico, né? O campo harmônico é aquele conjunto de acordes que a gente utiliza dentro de uma tonalidade e que dá, vamos dizer assim, que corrobora a tonalidade, corrobora a tônica. E a série harmônica, como a gente viu, é aquela propriedade de, vamos dizer assim, de física, né, dos sons musicais que a gente utiliza, né, de projetar harmônicos, né. Eu cheguei a comentar também como curiosidade que nem todo som tem harmônicos. Tem sons que têm inarmônicos, por exemplo, como o som de sino. O som do sino tu não consegue perceber uma nota muito clara porque ele tem sons inarmônicos, quer dizer que, entre aspas, os harmônicos que se projetam não se projetam em relação de múltiplos, né? São frações, então o som fica... a gente não percebe uma fundamental muito clara nele. O chiado também é um tipo de som que não tem harmônico. Na verdade, não é que ele não tem harmônico, mas é que cada um dos harmônicos, entre aspas, deles estão saturados numa região e a gente então não percebe também fundamental. Mas aqui a gente está trabalhando com sons harmônicos, né? Sons que projetam harmônicos, ou seja, sons que quando eu toco uma fundamental, eu vou ouvir a metade da vibração, um terço, um quarto, um quinto, um sexto e um oitavo, né? Ou seja, eu vou ouvir metade da corda, eu vou ouvir um quarto, um quinto, um sexto de corda. Então, nessa lógica de harmônicos, se vocês lembrarem, na série harmônica existia... Quando eu tocava a nota Dó, eu ouvia o Dó uma oitava acima, depois um Sol, uma quinta acima, depois outro Dó, uma quarta acima, depois um Mi, uma terça acima, depois um Sol, uma terça menor acima, um Si bemol, uma terça menor acima, um Dó, uma segunda maior acima, Ré, segunda maior, Mi, segunda maior, Fá sustenido, segunda maior, Sol, segunda menor. Ou seja, à medida que os harmônicos iam aparecendo, o intervalo entre eles ia diminuindo, né? Disso a gente pode inferir que quanto mais na direção do agudo, mais é possível que os acordes sejam empilhados de forma juntinha. Por exemplo, se eu faço isso aqui, soa bem.
Mas se eu fizer, eu tô fazendo aqui as notas Dó, e depois, deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Dó, e aqui eu vou fazer Dó, Ré, Mi, Sol. Ou seja, esse aqui é um acorde do tipo, acorde Dó maior com a nona adicionada, né? Que é a nota Ré. Então um som bem bonito, né? De... Então, esse acorde funciona bem aqui, apesar de eu ter praticamente um cluster, né? 3 notas juntas, ó. Se eu fosse fazer ele aqui no registro grave, ele seria um terror, ó. Porque quanto mais para o grave, maior tende a ser a distância entre as notas que compõem o acorde, né? Pelo próprio ensinamento que a série harmônica nos deu, né? Então a gente vai sempre tentar reproduzir isso como a série harmônica nos sinaliza. E em função disso, né, embora a gente estude os acordes como terças empilhadas, em função dessa questão natural do som, de que quanto mais para o grave, mais distante tendem a ser as notas, em função dessa necessidade, os acordes geralmente não vão aparecer empilhadinhos desse jeito, fácil de olhar, né? E aí vem aquilo que é o mais importante, que eu expliquei rapidamente em outra aula, mas que aqui a gente vai fazer com mais detalhe. Eu quero fazer o primeiro de cada um desses exercícios de fixação, que depois vocês podem retomar, tá? Então eu vou pegar o meu lápis aqui. Bom, gente, em termos de cifragem, o mais importante é saber onde está, quem é a nota do baixo, tá? As outras notas, o jeito que elas vão estar, não nos interessa para fins de cifragem. Vou repetir porque isso é muito importante. Para fins de cifragem, nos interessa apenas saber qual nota do acorde está no baixo, ok? Então, vamos ver como é que é esse negócio. Bom, eu tenho esse acorde aqui, tá? E como é que eu vou saber isso? Ele não está em terça, não está terça empilhada. Então, se tivesse terça empilhada, eu saberia, muito importante isso, se eu tivesse terças empilhadas. O que seriam terças empilhadas? Se eu tivesse 3 notinhas assim, ó, espaço, 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 ou 3 notinhas linha, linha, linha. Se elas estivessem perfeitamente empilhadas, eu saberia que a nota do baixo é aquela nota que dá nome ao acorde, né? Então, seria muito fácil descobrir o nome do acorde. Claro que ainda depois, se eu tenho as terças empilhadas, eu ainda preciso analisar as distâncias entre a fundamental e a terça, e entre a terça e a quinta, para determinar a natureza do acorde, porque ele pode ser um acorde maior, pode ser um acorde menor, pode ser um acorde aumentado, pode ser diminuto, né? Por exemplo, se eu tenho terças empilhadinhas, só relembrando, né? Entre a fundamental e a terça, eu vou ter 2 tons, e entre a terça e a quinta, eu vou ter 1 tom e meio. Se o acorde for maior, inverte. Eu vou ter aqui 1 tom e meio e aqui 2 tons. Se for acorde aumentado, eu tenho 2 tons e 2 tons de distância entre essas notas. E se for diminuto, eu tenho 1 tom e meio e 1 tom e meio. Então, essa, vamos dizer assim, essa contagem dos tons ali, eu vou precisar fazer independente de como que o acorde tá. Mesmo se o acorde estiver empilhado em terças bonitinho, eu vou precisar fazer essa contagem para determinar a natureza desse acorde, tá? Mas aqui a gente está um passo antes, porque aqui eu não sei nem o nome do acorde, quanto mais o tipo que ele é. Então, para que eu possa determinar se esse acorde, o nome dele, eu vou precisar inverter as notas dele, mantendo as notas. Reparem, eu tenho nota Fá, eu tenho nota Lá e eu tenho nota Ré. Quer dizer, esse acorde só pode ter nota Fá, nota Lá e nota Ré, não pode ter outra coisa, né? Se eu tiver outra coisa, é outro acorde já, né? Então, o que eu posso fazer? Mantendo essas 3 notas, eu posso inverter elas para tentar chegar a terças sobrepostas. Eu vou perceber que o jeito mais fácil de eu chegar a terças sobrepostas é fazendo isso aqui, ó. Passando o Fá sustenido para cá. Né? Sim ou não?
Então, no momento que eu passei o Fá sustenido para baixo, a nota Ré passou a ser a nota do baixo, né? Quer dizer, continuou sendo a nota do baixo, nesse caso, porque ela já estava, né? E eu percebi que a partir da nota Ré eu pude formar terças sobrepostas. Isso significa que este acorde é um acorde de Ré. Agora eu vou ter que determinar se ele é Ré ou quê, tá? Então, aí eu vou verificar. A distância de Ré para Fá sustenido. Quantos tons tem aqui? 2 tons. E de Fá sustenido para lá? 1,5. 1,5. Logo, isso se encaixa no perfil do acorde maior. Então, agora eu vou limpar aqui de novo. Esse aqui é um acorde de Ré. Ah, professor, mas tu não vai botar nenhuma inversão nele, porque é só Ré, mas Ré, para ser só Ré, não teria que ser o Ré empilhadinho ali, Ré, Fá, Lá, e ele tá Ré, Lá, Fá sustenido? Não tem que indicar isso? Não, não tem que indicar. O que importa, como eu disse, é a nota do baixo. Se a nota do baixo for aquela que dá nome ao acorde, o acorde estará em estado fundamental. A gente não considera que ele está em inversão, tá? Então, não importa que o Fá está lá em cima, tá? O que importa é que a nota que dá nome ao acorde está no baixo, então ele não está invertido nesse caso. Não é a mesma situação com o próximo acorde, porque o próximo acorde, o jeito de chegar à terça sobreposta seria fazer assim, ó, o jeito mais fácil. Eu passaria o Dó sustenido para cá. Não é assim? Se eu quisesse chegar a terças sobrepostas. Então, quando eu tirei essa nota aqui do baixo e passei para lá, o Dó sustenido, quem ficou no baixo agora não é mais o Dó sustenido, e sim a nota Lá. Então significa que esse aqui não é um acorde de Dó sustenido, nunca foi, ele só estava invertido. Esse, na verdade, é um acorde de Lá. Agora eu vou determinar o que, né? Que tipo de Lá é esse? Então vamos ver. Lá para Dó sustenido. Tem 2 tons. Dó sustenido para Mi, 1,5 tom. Então eu sei que é um Lá maior. Mas do jeito que ele está escrito, como que originalmente ele tinha esse Dó sustenido aqui, então eu inverti só para descobrir o nome dele, né? Eu fiz a inversão só para descobrir o nome. Mas agora que eu descobri que ele é um Lá, eu vou cifrar ele como ele está escrito, que é Lá com baixo em Dó sustenido. Isso aqui eu me lembro que eu confundia muito quando eu era adolescente. Sempre que vocês tiverem uma letra barra outra letra, né? Significa que a primeira letra significa o nome do acorde e a segunda letra significa a nota que está no baixo. Eu sempre confundia isso quando eu era adolescente, porque eu ficava pensando, tá, mas é acorde de Lá com baixo em Dó sustenido ou é acorde de Dó sustenido com baixo em Lá? Eu me lembro que eu ficava confuso quanto a isso. Tá? Mas então a primeira letra significa o nome do acorde e a letra depois da barra o baixo. Então aqui é um Lá com baixo em Dó sustenido. Vou escrever de novo aqui para nós. Lá, barra, C sustenido. Tá? Gente, tranquilo isso? Esse aqui, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que vai ser necessário inverter mais de uma bolinha. Não tem como mexer em uma bolinha apenas e chegar a terças sobrepostas. Se eu passar o Ré para cá, ó, tiro ele daqui, né? Passo para lá, eu ainda continuo tendo uma quarta entre Ré e Sol. Aí eu tenho que passar, esse Sol eu tenho que passar para cá. Aí sim, eu vou chegar a Sol, Si bemol, Ré. E aí eu posso determinar ele. Então, o que importa? Vamos resumir quais são as etapas. Olhe um acorde que está disperso na partitura. Primeira etapa, eu tenho que mudar as oitavas das notas até conseguir chegar a terças sobrepostas, que vai se traduzir visualmente em notas que estão na linha, linha, linha ou no espaço, 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 né? Sem intervalo entre eles. Feito isso,
né, eu sei agora qual é o nome do acorde. Ou seja, a letra que vai representar o acorde. Porque a nota em tríades, a nota que está no... Quando eu tenho tríades perfeitas, a nota que está no baixo dá nome. Feito isso, a segunda etapa vai ser eu medir as distâncias da fundamental até a terça e da terça até a quinta para determinar a natureza desse acorde. Se ele vai ser maior, menor, aumentado ou diminuto. Feito isso, eu vou fazer a cifra. E aí na cifra eu vou dizer, né, que aquele acorde, por exemplo, é um Lá, né? Lá maior, por exemplo. E aí, se o baixo que está escrito na partitura for uma nota diferente daquela que dá nome ao acorde, eu vou precisar então botar barra e indicar qual é essa nota. Tá? Então esse é o procedimento. Tranquilo, né? Dúvidas até aqui? Então seguimos. No exercício de baixo, a gente faz o caminho contrário. Eu tenho uma cifra e preciso chegar na escrita na partitura dessa cifra. Eu particularmente acho mais legal esse. Né? Então o que ele está me dizendo ali? Ó? Primeiro acorde, ele está dizendo Ré com baixa em Fá sustenido. Quer dizer, um acorde que está invertido, né? Então, se o baixo está em Fá sustenido, eu vou começar escrevendo o Fá sustenido. Ré com baixo em Fá sustenido. Ok. Bom, eu vou precisar saber quais são as notas que compõem o acorde de Ré. Eu já sei que Ré tem o Fá sustenido, porque aí está me dizendo, né? Uma outra coisa também que é importante aqui, ó, que eu preciso inferir a partir dessa cifra, como eu tenho somente a letra D, não tem, por exemplo... Opa, que a casquinha do chimarrão aqui, ó. Você sabe que quando a gente se engasga com chimarrão, com o pozinho do chimarrão, o único jeito é tomar mais chimarrão, né? Deixa eu encher de novo aqui. Ô, gaúcho que não sabe nem cevar o mate, né? Meu Deus do céu. Então, se eu tenho a cifra D barra F sustenido, né? Isso significa que eu estou falando de Ré maior, porque no lado do D eu não tenho a letra M minúscula, que seria indicativo de que ele seria menor. Eu não tenho a bolinha de grau, que seria indicativo de que ele é diminuto. E eu não tenho também o sinal de mais, ou as letras A, U, G ou A, U, M, que seria um indicativo de acorde aumentado. Então, se só tem a letra antes da barra, né, significa que é um acorde de Ré maior. Então, ó, eu vou determinar as notas de Ré maior. Se o acorde de Ré maior, ele tem que ter a nota Ré. A terça tem que estar a 2 tons do Ré, porque é um acorde maior, né? Então, vai ser a nota Fá sustenido, que é justamente aquela que também já está indicada na cifra. E a próxima nota, a quinta, tem que ser 1,5 tom de distância da terça. Então vai ser a nota Lá. Então eu já sei que o acorde de Ré é composto pelas notas Ré, Fá sustenido e Lá. Se o meu pedido na cifra era fazer um Ré com baixo em Fá sustenido, eu tenho que colocar essas notas Ré, Fá sustenido e Lá de tal forma que o Fá sustenido fique no baixo. Então é muito simples. Eu tenho aqui, eu posso botar o Lá aqui e coloco o Ré aqui. Todo mundo entendeu esse passo a passo, gente? Se não entenderam, eu explico de novo, não tem problema. Se vocês têm alguma dúvida específica, podem levantar a mão e perguntar, tá? Então, o processo aqui, o processo é o mesmo para cada tipo de acorde. Eu vou olhar, né? Vamos fazer o resumo, tá? Eu vou olhar, vou pegar esse exemplo aqui. Eu vou olhar a primeira parte da cifra, vai me dizer qual é esse acorde. Então, esse acorde é Fá menor. Então, Fá menor, a primeira coisa que eu vou fazer é botar a nota Fá e tentar descobrir quais são as notas que compõem o Fá menor. Então, primeiro passo. Pego a primeira parte da cifra, toco o Fá no piano
e vou descobrir como eu monto esse Fá menor a partir daquelas regras de intervalos, né? Se é um acorde menor, tem que ter um tom e meio entre a fundamental e a terça e dois tons entre a terça e a quinta. Então aí eu vou chegar neste caso aqui do Fá menor, eu vou chegar à conclusão de que eu tenho um acorde que tem as notas Fá, Lá bemol e Dó. E aí depois fica fácil, porque ali eu já vou ter então Fá, Lá bemol e Dó. Ele está pedindo Fá menor com Lá bemol no baixo, então eu vou ter que ter essas notas e a nota que vai ficar no baixo vai ser o Lá bemol. Né? É bem de boas. Tudo bom, Pi? Bom, o último exercício aqui, gente, ele é um pouco mais abstrato, porque a gente tem que conseguir pensar tudo isso que a gente pensou e dar um passo além, né? Em geral, eu gosto de trabalhar os exercícios dessa forma. A gente aprende a fazer um passo, aprende a fazer outro passo, e depois a gente tem que aprender a pensar esses dois passos ao mesmo tempo. É um pouco o que esse exercício de baixo se propõe, tá? Eu vou limpar aqui. Então ali o enunciado está dizendo, né? Considerando as duas notas explicitadas, que são essas aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Ou seja, duas notas, né? Cada uma delas. Monte ao menos duas tríades distintas. Cada tríade deverá conter as duas notas apresentadas e mais uma nota adicionada, cifra os acordes resultantes. Então aqui, ó, né? Isso aqui já dá um gancho também pra gente ver o que a gente vai falar depois, tá? Mas aqui eu tenho duas notas, nesse primeiro exemplo aqui, tá? Nesse primeiro. Eu tenho duas notas, eu tenho Fá e eu tenho Lá. Que dois acordes eu posso montar com essas duas notas? Eu posso montar aqui Fá, Lá, Dó, né? Que vai ter Fá, Fá e Lá, Fá, Lá, Dó. Ou eu posso montar, por exemplo, Ré, Fá e Lá. Ou seja, no primeiro caso eu teria aqui um acorde de Fá e no segundo acorde eu teria um acorde de Ré menor. Né? Então aqui ele está dando duas notas para mim e com essas duas notas eu adiciono uma terceira e chego a outros acordes. Né? Então é legal para a gente pensar porque isso tem tudo a ver com o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a gente vai olhar mais, botar a lupa nessa propriedade dos acordes relativos e antirrelativos, tá? Dúvidas até aqui? Senão eu vou adiante. Seguimos então. Deixa eu já fechar isso aqui para ele não. Só um segundinho, deixa eu abrir o meu campo harmônico aqui de novo. Aqui. Ele já estava aberto, eu só tinha perdido ele. Ok, nós havíamos analisado esses acordes aqui até o Lá menor, mas não havíamos analisado o acorde diminuto. E hoje nós vamos bater um papo sobre esse acorde aí, porque ele é um acorde. Ele é um acorde muito interessante, tá? Bom, até o Lá menor, todos os acordes do campo harmônico maior eram ou um acorde maior ou um acorde menor, sim ou não? Aí veio esse sétimo grau e é um acorde diminuto. Deixa eu perguntar para vocês, quando eu digo assim, ó, essa música está em Dó maior, ou essa música está em Dó menor, ou eu digo, essa música está em Lá bemol maior, ou eu digo, essa música está em Fá menor. Vocês já ouviram alguém dizendo assim, essa música está na tonalidade Si diminuto? Vocês já ouviram isso? Alguém falar assim?
Não que não usaram o acorde si diminuto. Essa música tem o acorde si diminuto, é uma coisa. Agora, essa música está na tonalidade de si diminuto. Alguém já ouviu isso? Não. E alguém sabe por que que não existe uma música em tonalidade de si diminuto, ou dó diminuto, ou qualquer coisa diminuto nunca vai ser tonalidade? Ela não Porque conhece não tem notas por de que falar se repouso? diminuto, tu pode falar, sei lá, só pela outra coisa, tipo. Ah, não sei explicar. Ok, vamos pensar no conceito de música tonal que a gente falou. Música tonal não é aquele tipo de música no qual a gente tem cadências, ou seja, a gente tem movimentos da tensão para o repouso. Tônica, ou tom, né? Nosso tom da música, a nossa tônica da música não é justamente aquele acorde que a gente vai sentir como repouso? Não é isso? A tônica não é o acorde que a gente sente como repouso, ou a nota que a gente sente como repouso? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Sim, definitivamente a tônica é a nota que a gente sente como repouso, como finalização. Então, eu posso ter uma tônica que seja menor. Por exemplo, Dó menor, utilizada aí nas peças fúnebres, né? Posso ter Mi bemol maior, utilizado muito naquelas peças, geralmente nos concertos escritos em homenagem aos reis, né? Então eu posso ter qualquer peça em tonalidade maior, qualquer peça em qualquer tonalidade menor, mas eu não vou ter uma tonalidade diminuta, porque um acorde diminuto jamais não tem jeito. Talvez só num universo paralelo, mas aqui no nosso universo conhecido não vai ter jeito, com as leis da física que a gente tem, de um acorde diminuto ser ouvido como repouso. Imaginem eu tentando terminar uma música num acorde diminuto. Ele sempre vai pedir uma resolução. Um acorde diminuto é a própria manifestação da instabilidade. Não tem como terminar nele, não tem jeito. Eu posso tentar com 1001 formas. Não tem como, ele sempre vai pedir. Isso por causa de algumas propriedades desse acorde, dos intervalos entre eles, né? Como eu disse para vocês, o intervalo diminuto, o acorde diminuto, ele vai ter um tom e meio entre a fundamental e a terça, e um tom e meio entre a terça e a quinta. E é justamente essa quinta que é o intervalo mais tenso em música. É o trítono, né? Se eu pegar as notas Si e Fá que estão nesse acorde, ou qualquer fundamental e quinta de acorde diminuto, eu vou ter o trítono, que é esse intervalo de três tons. Esse acorde sempre vai exigir resolução. Ou ela vai ser resolução fechando o meio tom, ou resolução abrindo o meio tom. Por exemplo, fechando o meio tom. Ou abrindo. Né? Mas ele não tem como. Então eu nunca vou dizer que a música está em Si diminuto, porque Si diminuto não é um tom. Eu nunca vou poder sentir ela como repouso. Ela nunca vai ter a estabilidade que eu preciso, né? Para ser um centro gravitacional na harmonia, tá? Bom, a questão é, se até aqui, por que eu estou fazendo toda essa volta? Porque nós conversamos antes que nós tínhamos três pilares principais, que era a tônica, que seria o acorde de finalização ou estabilidade, a subdominante, que é um acorde de afastamento, e a dominante, que é um acorde de tensão ou preparação. Né? A partir desses pilares, né, vamos dizer assim, eu classifiquei os outros acordes, de acordo com o parentesco com cada um desses pilares. Por exemplo, a gente viu que o acorde de Ré menor é parente do acorde de Fá, porque tem duas notas compartilhadas, né? As notas Fá e Lá são compartilhadas no acorde de Ré menor de Fá. Então a gente chama esse acorde de Ré menor de subdominante relativa. Ele é relativo de Fá, né? A mesma coisa, a gente tem ali, por exemplo, o acorde de Mi menor.
eu posso chamar de relativo da dominante, né? Dominante relativa, porque ele tem duas notas compartilhadas com a dominante, mas ele também tem duas notas compartilhadas com a tônica, então dependendo do contexto, e eu exemplifiquei isso na semana passada, ele vai ser ouvido como de uma ou de outra forma. A mesma coisa o Lá menor, também compartilha duas notas com a tônica e duas notas com a subdominante, dependendo da posição onde ele aparece, a gente vai ouvir ele como sendo um afastamento, ou a gente vai ouvir ele como sendo um substituto da tônica. Agora, o acorde de Si diminuto não pode ser classificado em termos de ser relativo ou antirrelativo de ninguém. Por quê? Essa ideia de relativos é uma relação existente entre tonalidades. Sim ou não? Por exemplo, Dó é relativo de Lá menor. Eu tenho uma tonalidade maior e uma tonalidade menor que são parentes, né? E esse parentesco é dado pelo fato de que elas compartilham a mesma armadura. Dó maior e Lá menor não tem nada na armadura, mas cada um tem um modo. Um é modo maior e o outro é modo menor. Então, toda a tonalidade maior vai ter uma relativa menor que compartilha a armadura com ela, né? No caso, o Si diminuto não é uma tonalidade. Então, se ele não é tonalidade, ele não pode ser encaixado nessa vamos dizer assim, nessa maneira de olhar, de ver ele como relativo ou antirrelativo de alguém, tá? Então, o único jeito da gente entender esse acorde é que ele vai soar como uma preparação, tá? Não tem jeito. Ele vai soar como uma preparação. Como que o nosso ouvido vai perceber ele? Isso aqui não é teoria, gente. Isso aqui é realmente como que o nosso ouvido percebe. São nomes que a gente está dando a acordes, conforme, por isso que tem essa questão subjetiva, que às vezes um acorde eu vou ouvir de um jeito ou de outro, tá? Que é como que o nosso ouvido percebe. Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela aqui agora, para ficar um pouquinho maior para nós. Então, olha só, esse acorde aqui, de Si diminuto, nós vamos pensar que ele originalmente era um acorde de Sol com a sétima. Esse era o Sol com a sétima. Sim ou não? Só que o Sol com a sétima perdeu a fundamental. Olha que loucura, ele perdeu a fundamental. A fundamental não está aqui, ó. Ela foi perdida. Então, quem ficou no baixo? A terça. Olha aqui, ó. Ele perdeu a fundamental. Olha esse risquinho aqui, ó. Por isso que o D está cortado. É a dominante. A dominante é esse acorde aqui, ó. É a dominante. Que perdeu a fundamental. Foi adicionado a sétima nela. Aí a sétima está aparecendo aqui. E a terça ficou no baixo. A Bruna vai lembrar, lá na faculdade nós falávamos desse acorde aí, né? Dominante, sétima, fundamental, baixa, sétima. Já era uma coisa assim, né? Quase um trava-língua, né? Dominante, sétima, fundamental, contração, baixa, sétima. Tem que dizer em menos de 2 segundos. Mas é o jeito que ele é escutado, tá, gente? Eu vou botar num contexto aqui, pelo menos à luz dessa, vamos dizer, dessa teoria funcional clássica, tá? Então vamos dizer que eu estou fazendo uma harmonia aqui. Dó, Fá, Si diminuto, Mi menor, Lá, Fá, Si diminuto, Dó. Sol com sétima. Dó. Si diminuto. Dó. Ambos desempenham o mesmo papel, que é preparar, propiciar, tensionar, né? Ou seja, é o motor, os dois acordes são uma espécie de motor que vai pedir a resolução na tônica, tá? Então
Então essa é a forma como que a gente vai entender esse acorde no contexto harmônico. Por isso que na análise funcional, tá? Ou na cifra funcional, se eu quiser pensar assim, nós vamos chamar ele como dominante, que perdeu a fundamental, ficou com a terça no baixo e tem a sétima. O lugar do 13 e do 7 nessa cifra não é gratuito, vamos dizer assim, não é não intencional. Ele deu uma dupla negativa aí. Ele é intencional. O 13 está embaixo do D para dizer justamente que a terça ficou no baixo. E a sétima está à direita do D para dizer que é uma adição. Tá? Dúvidas até aqui? Para quem já caminhou nesse tema da harmonia, isso deve ser bem fácil, gente. Agora, para quem nunca tinha visto isso, eu imagino que seja bastante informação, tá? Então recomendo fortemente para quem está vendo isso pela primeira vez que assistam este vídeo e o vídeo da semana passada, tá? Para reforçar esses conceitos. O que é legal disso? Desse negócio aqui, né? É que quando eu for tirar uma música, que está, por exemplo, na tonalidade Dó maior, eu não estou conseguindo diminuir isso aqui. Calma. Quando eu for tirar uma música que está na tonalidade de Dó maior, agora eu compartilho de novo. Eu não vou procurar por todos os acordes, como eu disse para vocês. Eu vou procurar primeiramente por esses 7 acordes. Tá? Pode ser que tenham outros acordes, com certeza, né? Imagina se nós fôssemos reduzir todo o processo de criação musical a 7 acordes, a música ia ficar muito sem graça, ia ficar muito mais do mesmo, né? Ia ficar uma coisa muito previsível. Então, evidente que existem outras camadas que nós vamos ver oportunamente, não hoje, tá? Existem outras funções, essas seriam aquelas que a gente chama de funções primárias. Existem ainda as funções secundárias e existem ainda alguns acordes de usos especiais, tá? Eu queria agora, ainda no nosso seminário de harmonia de hoje, explorar um pouco mais da questão das tonalidades relativas, tá? E eu vou compartilhar aqui mais uma vez a tela com vocês. Prometo que no final dessa aula eu mando todas as folhinhas que eu estou devendo para vocês. Aí a Selma me dá uns minutinhos e eu já faço isso, tá? Porque a Selma depois tem aula comigo, né? Eu posso pedir uma voz emprestada para ler aqui o primeiro bife para nós? Para não ficar só a minha voz aqui, aí eu tomo um chimarrão. São palavras que eu mesmo escrevi, tá? Mas é legal alguém ler também. Vocês conseguem enxergar bem aqui? Alguém pode ler isso aqui para nós? Eu leio. Bora, Bruna! A música tonal ocidental moderna constituiu-se por apenas 2 modos, o modo maior e o modo menor, ao contrário da música medieval, quando se usava no Ocidente pelo menos 12 modos litúrgicos, entre autênticos e plagais. Nesse sentido, toda tonalidade maior terá sempre uma tonalidade menor, com qual compartilhará a armadura. O vice-versa também é verdadeiro, pois toda tonalidade menor, obviamente, também terá uma tonalidade maior com a mesma armadura. Observemos os exemplos das escalas abaixo com seus respectivos acordes. Muito obrigado, Bruna. Então a Bruna falou aí aquilo que nós temos dito. Antigamente, muitas formas de montar escalas. Né? Por que são modos? São jeitos de escalas. Né? Eu já falei aqueles nomes para vocês lá que parece que tá xingando, né? Jônio, Dório, Dórico, né? Frígio, Lídio, Mixolídio, Eólio. Depois, mais recentemente, o modo sintético Lócrio também, né? Então, eram muitas formas de organizar. Isso eram os modos autênticos, porque aí tinha o hipojônico,
hipodórico, hipofrígio, hipolídio, hipomixolídio, hipoeólio, né? Isso parece algo que eu veria numa tabela periódica. São esses radicais aí, né? Eu não vou entrar nisso agora, dar um seminário, aliás, dar alguns seminários inteiros pra gente falar isso e oportunamente a gente vai falar, porque existe música tonal no método Suzuki. Por exemplo, a peça Hungarian Folk Song está no modo dórico, que é no livro 2. Então, vai valer a pena, assim, a gente mais adiante falar desses modos que estão aí no nosso inconsciente, aí na forma de atavismo musical. Mas agora, o que nos importa é que essa música que tem preparação e repouso, tensão, repouso, ela está dividida em 2 modos apenas, que é o modo maior e o modo menor. E é muito legal porque o modo maior, vocês já sabem, ele é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O modo menor, considerando a sua versão primitiva, ele é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Né? Alguém caiu aí, eu acho. O interessante é, para cada armadura, ou seja, para cada configuração de sustenidos ou bemóis no início do pentagrama, que uma escala pode ter nenhum sustenido, pode ter até 6 sustenidos, ou até 6 bemóis, né? Mas para cada armadura dessas, ou seja, para cada conjunto de bemóis ou sustenidos que aparecem no início, sempre eu vou ter, quando eu tiver que definir, eu olhei ali 5 bemóis. Qual é a tonalidade? Eu não tenho como, não é uma única tonalidade. Sempre uma armadura vai me dar 2 possibilidades. Ou vai ser uma tonalidade maior, ou vai ser uma tonalidade menor. No caso de 5 bemóis, né, a tonalidade vai ser ou Ré bemol maior ou Si bemol menor. Tá? Ah, professor, como é que sabe isso de cabeça? A gente vai ter que estudar um pouco mais a fundo depois algumas propriedades, o ciclo de quintas e tal, né? Mas até que depois a gente decora e fica com eles. E quando a gente estuda escala também, a gente nunca mais esquece isso, tá? Aqui eu estou tomando o exemplo mais simples, que é uma armadura branca, sem nenhum sustenido e nenhum bemol, nenhuma alteração. Então, quando eu olho para uma armadura limpa, eu tenho 2 opções. Ou a música vai estar em Dó maior, ou a música vai estar em Lá menor. Né? É interessante que se eu pegar a primeira, a terceira e a quinta notas desta escala, eu vou ter o acorde que representa essa escala. Por exemplo, na escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu pegar Dó, Mi, Sol, eu tenho a primeira, a terça e a quinta notas que formam o acorde. Na segunda escala, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aqui eu tenho uma escala menor natural. Se eu pegar as primeiras notas, Lá, Dó, Mi, eu vou formar o acorde de Lá menor. Né? Eu não vou entrar aqui agora como é que a gente descobre ainda se uma música está em tonalidade maior ou menor. Isso a gente vai ter que ter alguns macetes. Isso é um outro seminário à parte. Né? Como é que eu bato o olho e eu consigo definir rapidinho e comprovar com alguns elementos da partitura? Isso nós vamos estudar oportunamente, tá? O que eu quero mostrar realmente para vocês é o que vai vir aqui abaixo, e aí eu vou pedir mais uma voz emprestada aqui para ler esse trecho aqui, ó. Vou ler. Obrigado, Céu. As escalas das tonalidades de Dó maior e Lá menor possuem as mesmas notas, apenas começam em pontos diferentes. Por isso, suas armaduras são idênticas, não possuem nem sustenido e nem bemóis. A partir dessas 2 escalas, podemos deduzir que, se partirmos de uma tonalidade maior, encontraremos sua relativa menor no 6º grau da sua escala, ou uma terça menor abaixo. Lá é o 6º grau da escala de Dó. Se, ao contrário, partimos de uma escala menor, para então encontrar sua relativa maior,
O processo é o contrário, pois a relativa maior estará no terceiro grau da escala menor de origem, ou uma sexta maior abaixo. Desculpa. Então, parece muita coisa aí, mas o conceito é simples. Como é que eu descubro as duas relativas? Quem são as duas relativas? Como é que eu descubro a relativa de Dó? Eu posso pensar as notas da escala de Dó e descer 3 ou subir 6. Ah, não, mas e se eu estivesse o contrário, professor Arthur? Vamos dizer que eu tenho a tonalidade de Lá menor. Eu tô vendo ela e eu quero descobrir quem é a relativa maior dela. Porque são irmãs, né? Eu posso dizer que Arthur é irmão de Guilherme, assim como eu posso dizer que Guilherme é irmão de Arthur, né? Eu posso dizer que Dó maior é relativa de Lá menor e eu posso dizer que Lá menor é relativa de Dó. Então, como é que faz para achar o Arthur se tu tá conversando com o Guilherme? E como é que faz para achar o Guilherme se tu tá conversando com o Arthur? Guilherme é o nome do meu irmão mesmo, tá? Então, na escala maior, eu posso contar 6 para cima ou 3 para baixo. Ali vai estar a fundamental da relativa menor. Se eu tô na menor, é o contrário. 3 para cima ou 6 para baixo. Eu gosto muito de pensar em 3, tá? Por exemplo, se eu tô em Dó, como é que eu faço para achar a relativa menor? Dó, Si, Lá, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Vou pegar um Dó aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Si, Lá. Esse Lá vai ser a minha relativa menor, né? Agora vamos olhar aqui embaixo, e é a última coisa de hoje, tá? E eu vou pedir uma última voz aqui agora para nós. Ô Daniel, o que tu acha? Tu que tem voz de radialista, tu pode ler para nós ali? A minha Posso sogra, sim. a minha sogra me diz, às vezes ela me pergunta, Daniel, quem é esse aluno que tu tá dando aula aí que tem voz de trovão? Tá. Esse último trecho, né? Essa do outra. Tá. Outra característica das tonalidades relativas é que, comparando suas tríades, perceberemos que estas possuem duas notas compartilhadas, possuindo apenas uma nota diferente. Entretanto, o exemplo abaixo nos mostra que cada tríade, acorde de 3 sons, possui 2 acordes com os quais compartilha 2 notas. Só que a tonalidade desse outro acorde possui uma armadura diferente dos outros dois, por isso ele é chamado de antirrelativo. Ok. Tá, eu preciso explicar, claro, né? Tá? A leitura nos bota para pensar e depois a gente vai traduzindo, né? Mas é uma coisa bastante, vamos dizer assim, lógica. Se os acordes são formados por terças sobrepostas, cada acorde sempre vai ter 2 vizinhos de terça que vão compartilhar 2 notas, né? E é isso que esse diagrama está tentando mostrar. E para fins de análise, né, a gente vai utilizar esse nome relativo e antirrelativo quando a gente estiver tratando desses vizinhos de terça. Quem vai ser o relativo? Vão ser aquelas, eu vou chamar de relativa aquela outra tonalidade, também vizinha de terça, que tem as 2 notas em comum, portanto, né, e compartilha a armadura. Então, quando os vizinhos de terça compartilham a armadura, eu chamo eles de relativo, que é o que nós vimos acima lá, né? Se eu estou numa tonalidade maior, Dó é a tônica. Lá menor vai ser a relativa, porque ela está uma terça abaixo e tem a mesma armadura. Mi menor, por outro lado, né? Eu estou analisando agora esse aqui, para mostrar para vocês. Estou em Dó. Esse vizinho de terça aqui, que tem essas 2 notas em comum, né? É o relativo, é tônica relativa. Se esse aqui é a tônica, eu chamaria esse aqui de tônica relativa. Se aquele Dó é tônica num determinado contexto, porque ele pode não ser tônica. Em Dó maior ele vai ser a tônica. Em outra tonalidade, quando eu toco, por exemplo, o acorde de Dó na tonalidade de Sol maior, por exemplo, lá na sonatina de Beethoven, o Dó vai ser subdominante lá. Então, não existe função fixa para acorde. Tudo depende do contexto, né? Em Dó maior, o Dó é a tônica. E o Lá menor vai ser a tônica relativa, porque ele está ali, é o vizinho de terça que compartilha a armadura. Por outro lado, o Mi menor também compartilha 2
notas. É o outro vizinho de terça. Por isso a gente vai chamar ele de tônica antirrelativa. Mas por que antirrelativa? Porque ele não é relativa. Ele está em oposição à relativa. Se eu for comparar as armaduras de Dó e Lá menor, elas são brancas. As duas não têm zero sustenidos, zero bemóis. Mas Mi menor é relativo de Sol e tem um sustenido. Então o antirrelativo sempre vai ter um sustenido a mais ou um bemol a menos. Vocês não precisam decorar isso, vocês podem simplesmente decorar que o antirrelativo não compartilha a armadura, né? E aí vem todas aquelas ambiguidades que eu estava mostrando antes, né? O mesmo Lá menor, dependendo do contexto, eu poderia chamar de subdominante antirrelativa, porque afinal ele também compartilha duas notas com o Fá. Então, se o Lá menor apareceu depois de um acorde de Sol com a sétima é a tensão. Eu estou preparando o Dó, botei Lá menor, claramente o Lá menor estaria entrando para substituir o Dó. Em vez do Dó, vem o Lá menor. Então ele estaria sendo ouvido como uma tônica relativa, um substituto da tônica para fazer uma cadência deceptiva, que nos surpreende. Agora, quando eu me afasto do Dó, aqui eu posso, se eu quiser, dizer que eu estou afastando, posso, né, pensar que eu estou afastando e posso considerá-lo como uma subdominante antirrelativa. Por quê? Porque quando eu penso os vizinhos de terça da subdominante, que é o Fá, o relativo vai ser o Ré. E esse aqui vai ser, portanto, o antirrelativo, que não compartilha a armadura. O Fá vai ter um bemol na armadura, enquanto que o Lá menor não tem nada, como a gente viu, e é relativo do Dó. Gente, não é tão simples, né? As coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. Sim ou não? É fácil de entender, talvez um pouco difícil de gravar essas informações, tá? Então, como eu disse, recomendo que quem está vendo pela primeira vez assista novamente aos vídeos. Dê um tempo, assim, dá 1, 2 semanas e assiste de novo os vídeos, porque vai reforçar. Vocês não vão encontrar, acredito, aulas na internet que falem sobre essas 3 cifragens ao mesmo tempo, tá? Então é legal, eu juntei esses materiais, aí a gente fala em cifra por grau, cifra de análise funcional e cifra cordal ao mesmo tempo. É bem legal porque a gente consegue ter uma ideia bem macro assim da harmonia, por mais de uma ótica. E então, prometido também, hoje eu mando para vocês os materiais esses que a gente viu até aqui, tá? Vou mandar tudo lá no WhatsApp e aí peço para vocês fazerem aquele exercício para fixarem um pouco essa questão dos acordes. Pode ser? Dúvidas? Se não tem dúvidas, então a gente vai encerrar, que a Selma já está ali na expectativa. E a minha aula vai começar. Vamos sim, Selma. Tá? Gente, um abração então bem especial para vocês. Muito obrigado pela atenção, vocês são uns queridos aí. Espero que esteja fazendo diferença e para aqueles que já sabiam, espero que tenha ajudado a relembrar. Ótima semana para vocês. Tchau. Selma, eu já abro de novo para ti, tá? Tá jóia. Ah, não precisa, eu acho. Deixa eu ver.